E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos fazer uma interpretação de uma resenha, certo? Então, a atividade de interpretação da resenha, o texto vai estar disponível nesse aqui, onde o professor pegou, certo? Então, vamos lá. Peguei um filminho aí top filminho, certo? Vamos lá, Detona Ralph, Electronic Toy Story por Francisco Russo. Então vamos lá, acompanhe a leitura com o professor. Tentem pegar aqueles elementos que a gente conhece, pessoal. Então vamos lá. Um dos méritos da Pixar em seus melhores filmes é a capacidade de contar uma história sob a ótica dos personagens em questão. Foi assim em Procurando Nemo, o habitat dentro de um aquário, o Wall-E, um planeta devastado à observação pelo pequeno robô do título, e Toy Story, o mundo pelo olhar dos brinquedos. O mais impressionante não é propriamente essa mudança de foco, mas a análise da percepção da vida a partir daquela realidade em questão. Não é, por exemplo, que um humano acharia de determinada situação, mas o que o brinquedo compreenderia da mesma situação. Tendo em seu cotidiano com base com Detona Ralph, é exatamente isso que acontece com uma diferença. Este não é um filme da Pixar, mas da Walt Disney, ou seja, é uma demonstração clara do quanto o modo de pensar da Pixar tem influenciado o trabalho da boa e velha Casa do Mickey. Pode-se dizer que Detona Ralph seja uma espécie de Toy Story dos jogos eletrônicos. Afinal de contas, a ideia base do filme é a mesma. Os personagens existem para servir aos humanos. No caso em questão, há quem coloca a ficha no fliperama. Há um clímax nostálgico devido à presença de personagens clássicos. A história começa no jogo Concerta Felix Jr., homenagem explícita a Donkey Kong, onde Ralph está cansado de sempre se dar mal ao término de cada partida. Pior, ele é ainda desprezado pelos demais personagens dos jogos, que mal falam com ele e sempre o deixam fora das comemorações. Disposto a provar seu valor, Ralph resolve ir à luta em outros jogos para obter a sonhada medalha, seu passaporte para uma vida melhor. Ao menos é o que ele acredita. As aventuras de Ralph dentro e fora do jogo original são um verdadeiro convite ao mundo dos jogos eletrônicos. Repleto de sacadas divertidas, o grupo de terapia de vilões logo no início do filme é impagável. O filme brinca com situações até mesmo trágicas para um personagem eletrônico. Afinal de contas, o que fazer acaso seu jogo seja cancelado? E se o arcade apresentar algum problema? Estas são algumas situações absolutamente normais dentro desse ambiente, assim como o imenso hall onde os personagens podem se encontrar e como eles chegam lá. A criatividade ao desenvolver esse universo é abastecê-lo com informações tão particulares sobre a ótica de quem vive nele, é o grande trunfo do filme que brilha ainda ao mesclar o lado clássico com a atualidade. Perdão. Se há Concerta Felix Jr. com seus 30 anos de vida, os jogos de tiro em primeira pessoa também ganharam espaço privilegiando dentro da história. Olha a alta definição do seu rosto, chega a dizer um apaixonado Félix ao mesmo tempo em que vê seus colegas de jogo se movimentando bem lentamente, assim como eram os personagens eletrônicos dos primórdios dos videogames nos anos de 1980. Em meio a tantas citações, não perca os créditos finais, onde vê vários personagens clássicos vão dar as caras. Detona Ralph também conquista por uma história simples que cativa todo tipo de público. Os mais velhos pela lembrança de seus jogos de infância e adolescência, os garotos pela presença aos populares jogos de tiro da atualidade, as meninas pelo universo todo colorido de Sugar Rush. A interação entre esses três estilos pouco a pouco monta um painel sobre a história do fliperama, bem como os truques típicos dos fabricantes ao desenvolver tais jogos. O passado trágico da Sargento Calhoun é uma sacada genial. Com um roteiro bem amarrado, explorando o linguajar infantil, mas não infantiloide,
é uma animação de qualidade. Detona Ralph é uma pedida divertidíssima a todos aqueles que curtem ou já curtiram jogos eletrônicos. Destaque também para o trio nacional de dubladores, formados por Thiago Abravanel, Rafael Cortez e Marimun, que brilharam na caracterização de Ralph, Félix e Vanellope, respectivamente. Em todos esses casos, pode-se ver a adaptação do tom de voz à personalidade do personagem, de forma a complementá-lo dentro de uma história como um todo. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente viu essa resenha, ela é diferente da resenha que nós lemos agora há pouco? Não. Muito pelo contrário. Essa daqui ela vai ser mais parcial. Por quê? Fica clara a opinião do autor, que ele gostou muito, que ele gosta de filmes da Disney, que ele gosta de filmes da Pixar, tanto que ele faz referência a alguns filmes famosos que nós temos ali, justamente para que esses filmes ganhem um reconhecimento, essa ideia ganha um reconhecimento. Então vamos lá, pausa aí e tenta responder essas perguntas. Beleza, então pessoal, vamos lá. Então, quem é o autor? O autor nós vamos ter aqui, ó, Detona Ralph por Francisco Russo. Ele é o autor desse texto, O objeto resenhado. Qual que é o objeto resenhado? O filme Detona Ralph. Ele resenhou tudo. Veja que ele contou muito bem a história do filme, sem dar spoiler, sem contar o enredo, como que o enredo cresceu, a maneira com que a história foi contada, como que eles abordaram esses acontecimentos. Vejam que esse filme, para quem assistiu, ele é um filme bem longo, ele é um filme bem extenso para uma animação. E mesmo assim, em algumas linhas, ele conseguiu trazer uma ideia concisa da ideia principal do filme. Qual é o suporte da resenha? Ou seja, aonde que ela foi postada? O professor colocou aqui, ó, coloquei disponível, ele foi colocado na internet. Veja que aqui é um site de resenhas. Só pelo nome do site, Adoro Cinema, a gente vê, opa, são pessoas que gostam de filmes e vão lá para escolher um filme. Ah, quero uma indicação de um filme. Você vai ler a resenha do filme. Se a resenha do filme chamar a tua atenção, você lê, você assiste o filme. Se a resenha do filme, do livro te chamar a atenção, você lê. Então, a partir dessa resenha, dessa análise, que a gente vai ir atrás. Gosto de usar a expressão com bolo, Eu sou gordinho, gordinho é apelido, Sou gordo. Então, pensa na ideia do bolo. Você chegou na panificadora e você viu um bolo lindo. Tá aquele bolo lindo, maravilhoso, gigante ali. Você fica, nossa, esse bolo deve estar muito bom. Aí você vai e pede um pedação daquele bolo. Quando você vai comer, o bolo é ruim. Ou seja, não é porque a resenha é boa, te convenceu, que o filme vai ser bom. Certo? A mesma coisa com o bolo. Você olhou a estrutura e você pensa, nossa, esse bolo está maravilhoso. Mas quando você come, você vê que o bolo era esfarelado, o chantilly tinha gosto de manteiga e assim vai. Beleza? Objetivo de quem a produziu. Gente, o objetivo de quem a produziu é justamente mostrar o quanto o filme é bom. Veja que ele foi bem parcial. Ele gosta do filme, ele gosta da Disney, ele gosta da Pixar. Então ele pegou e comparou aos grandes sucessos da Disney. Comparou ao Wall-E, comparou ao Toy Story. São filmes que tiveram um grande sucesso na história dessas duas produtoras. Então ele elevou esse filme, ele deu um grande conhecimento. E o público a que ele se destina, por mais que seja uma animação e ele seja destinado a crianças, a gente pode ter certeza que o público dele, o público-alvo dele, são todos que gostam das animações voltadas da Disney. Veja, tem gente que não gosta de desenho, porém dos filmes da Disney a pessoa gosta. Tipo, eu não gosto de ver desenho, não, mas a animação da Disney é legal, é bacana, isso eu quero ver. Então vejam, a resenha ela cumpriu o papel, que a gente viu de
todas essas perguntas aqui, justamente para que a gente conseguisse entender a funcionalidade dela. Vejo que em nenhum momento ele contou a história, ela era curta, ele fez análise dos personagens, ele usou palavras, né? Tem até uma palavra que ele usa aqui, ó, explorando um linguajar infantil, ou seja, simples, mas não infantiloide. O que é infantiloide? Né? Que colocasse em palavras forçando uma infantilidade. Isso deixaria o texto muito bobo. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.